Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí falando um pouquinho da pauta política que hoje pegou fogo e tá quentíssimo. Temos algumas novidades aí nos bastidores da política do Vasco. Primeiro, tanto o Mussa quanto o Otto de Carvalho, que vai ser o novo presidente da Assembleia Geral aí, né? Caso o Jorge Salgado de fato seja o novo presidente do Vasco, os dois fizeram um pedido para que o Roberto Monteiro ratifique a data da posse de Jorge Salgado. Ele convocou a data da posse para o dia 25, mas o Estatuto do Vasco diz que essa convocação tem que ser feita para, no máximo, até a primeira semana da segunda quinzena. Até fiz a continha com vocês, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Teria que ser até o dia 22 de janeiro. Vamos ver se vai ter alguma novidade. Tivemos esse pedido hoje aí do Otto de Carvalho e também o Mussa. E a parada que pegou fogo mesmo foi uma ação que foi dada hoje à tardinha aí, pela magistrada Kátia Silene, da 42ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês aí a matéria que acabou de fazer o lance, que está bem explicada com um pouco mais de detalhe. Até li a decisão que a juíza deu, mas parte de direito, parte processual, eu não entendo muito, sou leigo e acredito que a maior parte dos inscritos aqui do canal também são. E o Lance fez uma matéria bem detalhadinha que eu acho que vai facilitar a tua compreensão. Para você entender brevemente, teve 40 sócios apoiadores do Levenciano que moveram uma ação semana passada, para tentar embarrear a posse do Jorge Salgado e fazer com que o mandato do Campelo se prorrogue até que esteja uma decisão. E o que aconteceu foi o seguinte: a justiça deu uma sentença muito pesada. Ela disse que o pedido e a tentativa desses 40 sócios foi um atentado aí à justiça. E inclusive ela condenou por pessoa uma multa de R$10 mil. Foram 40 pessoas. Ou seja, o total da multa chegou a R$400 mil, quase R$500 mil. É dinheiro pra caramba. E eu vou ler pra vocês agora a matéria do Lance, que tá mais bem explicadinho e vai te facilitar entender um pouco mais o porquê e qual foi a decisão da juíza. Confere aí. Em meio à conturbada eleição do Vasco, a justiça tomou uma nova decisão favorável a Jorge Salgado e decidiu pela manutenção da posse do empresário como presidente do clube no próximo dia 25. A juíza Kátia Silene, da 42ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negou o pedido da ação de um grupo de 40 sócios do clube que pretendiam impedir a posse de Jorge Salgado. Na decisão, a magistrada multou em R$10 mil cada um dos 40 sócios responsáveis pela ação e extinguiu o processo. Segundo a sentença, o processo tenta empobrecer a democracia e utilizar o poder judiciário no famoso tapetão. Vale destacar que a decisão cabe recurso como ação civil coletiva na Justiça Estadual do Rio. Contudo, a magistrada afirmou que caso outros indivíduos tentem intervir na ação, sofrerão as mesmas consequências. A peça foi classificada pela juíza como um ato atentatório à dignidade da justiça. Ela foi assinada pelo advogado Alexandre Castro Carvas, que apoia o candidato Levenciano da chapa Somamos. Pelo exposto, julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso 6º do CPC. Custo nas formas da lei. Condeno os autores individualmente ao pagamento de R$10 mil a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com SPEC no artigo 7755 do CPC. Enfim,
quanto a eventuais terceiros que venham intervir no processo feito sob qualquer pretexto ou fundamento, ficam desde já advertidos que sofrerão a mesma desventura, disse a juíza no documento. Bom, galera, e a respeito dessa situação aí da decisão judicial, o Levenciano respondeu a alguém lá no seu Instagram e ele tirou um print e colocou lá no seu Instagram. E eu vou ler para vocês aí o que foi que disse o Levenciano a respeito dessa decisão que foi dada contra esses 40 sócios do Vasco. Confere aí. Bom, o Instagram CRVG Ederli colocou um trecho da decisão da juíza, que dizia o seguinte: o pleito eleitoral já se encerrou, o resultado das urnas proclamou um vencedor e o judiciário já chancelou o processo eleitoral. A esse resultado, todos devem se render, vencedores e vencidos e opositores, desgostosos e insatisfeitos. Juíza Kátia Silene. E o Levenciano respondeu o seguinte: quando chega ao ponto de alguém rir de um cidadão comum não ter o direito de pleitear um direito, seja ele qual for, é porque o país chegou no fundo do poço. Bom, espero que vocês tenham entendido e fique bem claro aí a matéria que eu li para vocês do lance aí, que estava bem explicadinha. Vamos falar agora de futebol. O Bruno Gomes e o Henrique não poderão enfrentar o Bragantino na próxima rodada, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Inclusive, o jogo vai ser transmitido pela Globo. O Bruno Gomes pelo terceiro cartão amarelo e o Henrique pela expulsão, né? Então, esses dois jogadores não poderão enfrentar o Bragantino e provavelmente o substituto do Henrique deve ser o Neto Borges e para a primeira volância, acredito eu que vai ser o Caio Lopes. Inclusive, na coletiva após vitória contra o Botafogo, o Vanderlei disse que o puxou para o time de cima porque o Vasco só tinha um primeiro volante de ofício no elenco e é assim que ele enxerga o Caio Lopes. O Andrei até pode fazer a função, mas eu acredito que ele vai dar a titularidade para o Caio Lopes. Eu até quero te perguntar, qual jogador você colocaria na vaga aí do Henrique e também do Bruno Gomes? Bom, galera, todos sabem que o resultado ontem contra o Bragantino foi totalmente indesejado e diria até que algo inesperado. E vamos ver como é que o elenco do Vasco vai reagir e o próprio Vanderlei Luxemburgo a esse resultado tão inesperado. E o Vanderlei Luxemburgo foi perguntado ontem na coletiva qual era o efeito negativo e qual estrago um resultado desse contra o Curitiba poderia trazer para o Vasco e para a sequência no campeonato. Já que o Vanderlei, desde que ele assumiu, ele veio com aquele discurso de que o Vasco jogava um campeonato de 12 jogos. Confere aí o que disse Vanderlei Luxemburgo a respeito dessa situação. É um confronto direto, né? O prejuízo é que nós perdemos para um adversário que está lá embaixo na tabela e uma vitória hoje você avançaria para 35 pontos, ficaria muito próximo do nosso objetivo inicial, né? Não tivemos uma atuação convincente, né? E no segundo tempo eu com um jogador a menos, acho que a equipe se dedicou bastante, tentou, correu, lutou, mas não foi suficiente para conseguir o resultado. Então é uma situação que poderia acontecer. Agora vamos ter que buscar esse resultado negativo em casa contra um confronto direto de uma outra maneira. Mas ainda faltam 9 jogos para nós e essa conta que nós estamos fazendo são de 12 jogos. Se nós tivéssemos ganho hoje, não terminaria a competição, nem estaríamos com a equipe mantida na primeira divisão. E também perdemos hoje, também não muda nada. Nós continuamos correndo atrás da manutenção da equipe na primeira divisão. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir o Vanderlei Luxemburgo, o Leandro Castan também deu a opinião dele, do que ele achou do resultado do jogo e como é que ele enxergou a partida após a expulsão do Henrique. Confere aí. A gente já sabia que ia ser um jogo catimbado. Eles praticamente aí não tem muito mais o que fazer no campeonato. E vieram com esse intuito de catimbar desde o primeiro minuto, sempre acontecia um lance, o banco deles gritando. E foi acontecendo o lance do Henrique. Ele falou que pegou mesmo, mas quem tá aqui dentro de campo, a gente sabe que futebol é isso, é contato. Na minha opinião, ele exagerou demais em expulsar. E aí, depois foi um jogo que eles se fecharam, deram um chute no gol, foi o que eles fizeram o gol, não tiveram mais nenhuma chance. A gente não conseguiu furar o bloqueio deles e buscar o empate. Bom, rapaziada, é isso. O Dieguinho vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixe seu like. Se não gostou, também pode deixar o seu dislike.
e vai, se inscreve aí no canal, porque quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta Vasco, tamo junto. Valeu, fui!